Quebrou porquinho, agora tá contando as moedinhas? Sim, vô, tô juntando essas moedinhas pra comprar um celular novo. Então vem com o vô, vou te dar uma lição de economia. Aqui na Breves, tudo é mais barato. E com o cartão de descontos exclusivos da Breves, o preço fica até 70% menor e o senhor ainda acumula pontos para trocar por prêmios. Vô, olha só meu celular novo. Nossa, aproveita e ligue lá pro Disque Breves pra entregar tudo aqui em casa. Mas qual é o número? Olha, eu não sei, eu tô tentando entrar aqui e não consigo. Ó, deixa que eu te dou uma aula de computador. O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério completamente comprometido com a pregação da Palavra de Deus, segundo o supremo propósito de Deus revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, conforme se encontra no Novo Testamento. É com grande satisfação que nós abrimos este programa, nos colocando aqui como uma junta de auxílio, uma junta de suprimento a todos os filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor e desejam conhecê-lo segundo a sua palavra. E é por isso que estamos aqui neste canal todos os sábados, lembrando que a partir da próxima semana, do próximo sábado, este programa, o programa De Volta à Palavra, irá ao ar em novo horário, isto é, a partir das 9h30 da manhã. Portanto, nos ajude a divulgar este novo horário, fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, usem aí as redes sociais para nos ajudar a divulgar esse novo horário, para que todos assim possam dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus, sempre aprendendo com o Senhor, segundo Ele nos instrui, Ele nos ensina na sua santa palavra. Quero também aproveitar esse momento e estender o nosso convite para você que está em casa, para estar conosco amanhã na nossa grande reunião da Ceia do Senhor. Todo primeiro domingo de cada mês, a igreja toda se reúne num só lugar e ali nós celebramos a morte do Senhor, conforme a própria Escritura nos instrui dizendo que devemos nós anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, amanhã nós vamos partir o pão, vamos beber o cálice do Senhor, que é o cálice da salvação, vamos proclamar os feitos da nova aliança, da redenção, da ressurreição de Cristo, do seu ministério sumo sacerdotal, cuidando da sua igreja. Será uma grande manhã de celebração e de proclamação dos feitos do Senhor por todos nós. Com o coração cheio de alegria, queremos então celebrar ao Deus triuno, ao Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, vocês que estão em casa são os nossos convidados especiais para estarem conosco e juntamente compartilhar desse grande banquete que é o próprio Senhor que se dá a nós como pão da vida, como a água da vida, que se dá a nós como cura, como redenção, como salvação, enfim, para a nossa santificação, e assim estaremos nós nos preparando para aquele grande dia, para estarmos diante da sua presença, aprovados por Ele. Portanto, coloque aí na sua agenda o nosso endereço, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Amanhã, às 9 horas da manhã, nessa grande celebração, a reunião da Ceia do Senhor. Eu quero também aqui trazer um recado muito importante, porque muitos irmãos têm nos ligado e nos procurado pedindo pelo Querigma, o Querigma online. O que é o Querigma? Ora, é um seminário do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, em que nós tomamos a Escritura como sendo objeto de estudo. Ou seja, é um voltar os olhos para a Escritura, para a Bíblia Sagrada, para os 66 livros da Bíblia, com o fim de conhecer a sã doutrina, conhecer o supremo propósito de Deus. É um seminário que já está acontecendo de maneira presencial aqui em Taguatinga e que agora chega até você, você que mora longe ou que mora em outra cidade ou mesmo em outro estado e não tem acesso a vir e participar
de forma presencial aqui em Taguatinga. Então o Querigma, ele alcança você onde você estiver. Portanto, você poderá acessar a partir de segunda-feira o nosso site de voltaapalavra.com.br e então lá você vai encontrar um link onde você vai poder então fazer a sua inscrição. Lá você vai encontrar todas as instruções. Semanalmente vocês vão receber o vídeo ao fazer a inscrição e você então realizar o pagamento, que será de R$50 por mês. Você vai ter disponibilizado a sua senha, o seu login para você então acessar semanalmente e assistir aos vídeos, participar dos fóruns e assim, ao cabo então desse seminário, que nós não temos ainda ao certo o tempo que será gasto para concluí-lo, então haverá uma formatura e um certificado. Portanto, você que é um servo de Deus, ministro da palavra, você que é um pastor, um obreiro, você que tem dons e ministérios do Espírito Santo e deseja se aperfeiçoar para então ser um melhor ministro da palavra de Deus, para poder falar com mais propriedade acerca das verdades eternas, então você não pode ficar de fora deste seminário que será muito útil para todos os servos de Deus que querem de alguma maneira servir ao Senhor no ministério da palavra. Acesse nosso site de voltaapalavra.com.br a partir de segunda-feira e então faça a sua inscrição. Qualquer dúvida também pode nos enviar algum e-mail e nós então daremos maiores informações sobre essa questão. Amém? Queridos, queremos convidar a cada um de vocês a pegarem suas Bíblias neste momento, porque vamos hoje começar uma série de mensagens que certamente trarão muitos esclarecimentos, uma série que trará esclarecimentos acerca da verdade de Deus. Vamos falar sobre os aspectos essenciais da verdade. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18, e vamos então ler alguns versículos aqui, capítulo 18 do Evangelho de João, versículos 37 e 38, que nos diz assim. Acompanhem na sua Bíblia. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Amados, vejam, nós temos aqui um texto da Escritura em que Jesus estava sendo ali julgado por Pilatos. O povo de Israel, os principais escribas, fariseus, sacerdotes, haviam pego a Jesus Cristo, prendido, e agora levaram-no até Pilatos, para que então Pilatos pudesse condená-lo, pudesse então dar o seu aval, a autorização para que ele pudesse ser crucificado. E naquele momento então, Pilatos perguntou a Jesus: tu és o rei de Israel? Ou seja, tu te declaras rei? E a isto, veja na Escritura, Jesus respondeu dizendo: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quando então Jesus disse a Pilatos que ele veio dar testemunho da verdade, logo Pilatos o interroga dizendo: ora, o que é a verdade? E esta é a pergunta central, é a pergunta que está em todos os corações de todos os homens, ao longo de todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares. Os homens que buscam pela verdade. Sabemos que todas as formas de religiões, das mais diversas e distintas, todas elas propõem que o homem ali encontre a verdade. Mas eu pergunto para você que está em casa, você que nesta manhã assiste a este programa, ora, o que é a verdade? A pergunta que Pilatos fez deve ser a pergunta que toda pessoa sincera, que verdadeiramente ama a Deus, precisa perguntar: o que é a verdade? Talvez você, como um cristão, você como um evangélico, ou como um católico, ou que tenha qualquer outra religião, você possa dizer assim: ora, eu já conheço a verdade, eu já tenho a verdade. Então é por isso que eu te convido para que você possa refletir conosco nessa série de mensagens que são os aspectos essenciais da verdade, para que você possa se certificar acerca disso. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós sabemos que aqui nós vamos encontrar esta revelação dessa verdade. Então, o que é a verdade? Segundo a Bíblia Sagrada. Para tanto, quero te convidar a ler dois textos comigo. Um está em João capítulo 17, versículo 17, o outro em João 14, versículo 6. Só voltando um pouquinho aqui, ó. João capítulo 17, versículo 17 nos diz assim: santifica-os
na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui é o próprio Jesus Cristo, orando ao Pai, dizendo: Pai, a tua palavra é a verdade. Eu me pergunto, mas ora, o que é a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus seria a Bíblia Sagrada, com todos esses textos aqui escritos, com essas histórias, com essas leis, com esses costumes, tudo o que aqui está é a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus, que é a verdade, é simplesmente este livro chamado Bíblia que nós carregamos em nossas mãos? Veja que aqui no capítulo 14 deste mesmo evangelho, Jesus Cristo vai trazer outra declaração extremamente importante. E ele fala assim, olha, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se em João 17, versículo 17, Jesus diz: a tua palavra, Pai, é a verdade, aqui no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu, Jesus Cristo, sou a verdade. Aí nós perguntamos, ora, a verdade é Jesus Cristo ou a verdade é a palavra de Deus? Ou ambos são a verdade? Para tanto, devemos nós consultar a Escritura para que ela nos mostre qual é a relação de Jesus enquanto a verdade e a palavra de Deus enquanto a verdade. E aí fica muito fácil, porque esse Evangelho de João é um dos livros mais importantes da Escritura, que visa nos ensinar acerca de Jesus Cristo e acerca da palavra de Deus. E é por isso que em João capítulo 1, versículo 1, o evangelista João declara dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo em João capítulo 1, no grego é a palavra logos, que quer dizer exatamente palavra. Então lê-se literalmente: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vejam, queridos, que a própria Escritura diz que Jesus é a verdade, e então ela diz que a palavra de Deus é a verdade, e agora então a Escritura nos diz que Jesus é a palavra. Entendemos então pela própria Escritura que a palavra de Deus é uma pessoa viva, não é simplesmente um livro, ainda que nós sabemos que a Bíblia Sagrada, esse conjunto de 66 livros, nos traga essa revelação de Jesus Cristo. Entretanto, a palavra de Deus não é um livro, mas é uma pessoa bendita, uma pessoa maravilhosa. Isso está de acordo com o que está em Hebreus. Abra também a sua Bíblia no capítulo 4. Temos aqui um texto extremamente importante que nos ajuda a elucidar essa questão acerca da palavra de Deus enquanto sendo o próprio Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, vejam os versículos 12 e 13, que dizem assim: porque a palavra de Deus é viva. Então veja você o testemunho da Escritura dizendo que a palavra de Deus, ela é viva, não é algo morto, não é algo sem vida, não é simplesmente tinta e papel, mas é dito que a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja você que está em casa, como que a Escritura nos fala acerca da palavra de Deus. É viva, é eficaz, é cortante, é penetrante, e ela não somente é penetrante, mas ela vai até o ponto mais profundo do espírito humano, da alma humana, dos pensamentos dos homens, discernindo os seus corações, discernindo suas vontades, discernindo aquilo que o homem é no profundo do seu ser. Veja então o versículo 13, que diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, o versículo 13 nos deixa muito claro que todas as criaturas estarão um dia diante da palavra de Deus, essa palavra que sonda o coração, que percebe os pensamentos, que discerne as intenções do coração.
toda criatura um dia estará perante ela, totalmente nua, no sentido de que toda criatura estará descoberta, sem nenhuma capa, sem nada oculto, para que então esta palavra possa julgar a cada um de nós, ou seja, cada pessoa haverá de prestar contas a este que um dia nos julgará, aqui chamada a palavra de Deus. Portanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato. Quando nós falamos das coisas ou das questões essenciais acerca da verdade, você deve começar perguntando o que é a verdade. E a Escritura fala que Jesus é a verdade e que a palavra de Deus é a verdade e, portanto, Jesus é a palavra de Deus. Isso é muito importante porque muitas vezes se toma este livro sagrado, este livro com 66, é um conjunto de livros, é uma biblioteca, toma o livro como tendo uma razão em si mesma, ou seja, como tendo um fim em si mesmo, de maneira que toma o livro sagrado como um conjunto de coisas, como sendo, na verdade, um manual de coisas a serem feitas e a serem realizadas para Deus, ao passo que a palavra de Deus, que nós devemos, na verdade, recebê-la, amá-la e acolhê-la, é uma pessoa bendita, que é Jesus Cristo. Isso também está de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 13, que nos diz assim, leia aí na sua Bíblia, ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus e o seu nome é a palavra de Deus. Então, mais uma vez, nós encontramos o testemunho da Escritura dizendo que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então, é urgente, você que está em casa, meu irmão, que você venha discernir esse fato espiritual de que a palavra de Deus não é papel e tinta, mas que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. Então, sabendo que Cristo é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, então toda a nossa busca deve ser a busca pela pessoa de Jesus Cristo. Buscar conhecê-lo, buscar conhecer a sua pessoa, conhecer a sua obra, conhecer a sua vontade, conhecer o seu coração. Eu digo isso porque hoje nós vivemos num tempo em que o cristianismo ele está fracionado em muitos grupos denominacionais. São muitas linhas teológicas, são muitas vertentes, cada qual defendendo um conjunto de coisas, cada qual defendendo suas doutrinas, seus usos, seus costumes, suas campanhas, ou seja, fazem da Escritura, na verdade, uma parafernália de muitas coisas a serem feitas para Deus, ao passo que a palavra de Deus é o próprio Jesus, é uma pessoa. Lembre-se, no princípio era o Verbo, olha, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, um grande erro que muitos têm cometido nesses últimos dias é simplesmente seguir ao livro, ao passo que o Senhor deste livro, aquele que aqui nos é revelado, é colocado de lado. Se você dissociar o Senhor da Escritura, o Deus da Escritura, a palavra de Deus aqui contida do livro sagrado, se você criar essa dicotomia, essa separação, então é muito provável que nós então vamos errar o alvo, porque ainda que sejamos altamente religiosos e cumpridores do que for que esteja aqui escrito, se você perder de vista a pessoa de Jesus, você terá perdido tudo. É por isso que devemos ler a Escritura, procurando identificar aqui na Escritura a pessoa de Jesus Cristo. Querem ver uma coisa? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. E aqui nós temos algo extremamente importante que faz essa diferença entre a Escritura e a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39, quando Jesus fala com os escribas e os fariseus dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que de mim testificam. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Imagine que situação. Jesus chega para os judeus,
para aqueles que eram chamados os servos de Deus, eram o povo de Deus. E agora Jesus fala, olha, vocês examinam as Escrituras. Ou seja, os escritos sagrados, vocês examinam, vocês estudam, vocês procuram discernir e compreender os textos sagrados, aqui chamado de Escrituras. E vocês então entendem que por meio dela, vocês adquirem a vida eterna. Então eles sabiam que é esse conhecimento da verdade que lhes daria a vida eterna. Contudo, Jesus fala, e são elas que de mim testificam. Então as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E a Escritura, os textos sagrados, são então um testemunho dessa pessoa, é um testemunho da palavra de Deus, de maneira que podemos afirmar categoricamente que a palavra de Deus, ela nos é testemunhada e nos é revelada nas Escrituras sagradas. Discernir esse aspecto é tão importante, haja vista que muitos têm ido às Escrituras como o povo judeu. Está aqui, ó. Leia na sua Bíblia, capítulo 5 de João, versículo 39. Examinam as Escrituras. Muitos vão à Escritura e estão preocupadas com tantas coisas, preocupadas com um dia da semana, preocupado com um tipo de comida, preocupado com a guarda do sábado, preocupado com o uso do véu, preocupado com lavar os pés, com o ósculo santo, preocupados com o dinheiro, preocupados com bênçãos materiais, preocupados com usos e costumes, com vestimentas, com pinturas e com jogos e com tantas coisas, de maneira que perdem de vista Jesus Cristo. Porque Jesus não é uma religião, Jesus não é um amontoado de normas, Jesus não é um amontoado de ética cristã. Jesus é o Salvador, Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo, de sorte que todo aquele que o recebe, recebe Deus para dentro de si, e Deus então vem fazer morada no coração. Está lá em João capítulo 14, versículo 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Então observe que não é uma questão tão simplesmente de você adotar agora um novo regime de vida, como muitos às vezes falam, fulano agora passou para a lei dos crentes. Ou fulano agora ele aceitou a Jesus e agora ele é um crente. Não é simplesmente uma questão de você mudar hábitos e costumes e coisas exteriores. Mas é uma questão, então, de por meio das Escrituras, você tocar a palavra de Deus. Tocar a pessoa de Jesus, o Espírito de Cristo que transforma. Como o próprio Jesus falou em João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo de que o homem tanto precisa, que é de libertação, libertação das cadeias do pecado, das cadeias do engano, de toda sorte de cativeiro, da angústia, da tristeza, do rancor, do ódio, da perversidade, da maldade. Somente a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, é que pode libertar o homem. É por isso que essa mensagem tem um intuito. Estamos hoje começando a falar acerca das questões essenciais da verdade. E o que há de mais essencial, senão você discernir que a Escritura é um meio de revelação da palavra de Deus e não um fim em si mesma. Olha que coisa interessante, para que você então não tome a Bíblia como simplesmente um manual para você determinar e definir o seu andar exterior a partir de então. É por isso que aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, vai nos falar então acerca do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Leia comigo, João capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Observe, olha o que o próprio Jesus está dizendo, o Espírito da verdade. Ou seja, não somente é dito que Jesus Cristo é a palavra de Deus, que ele é a verdade, que a palavra de Deus que é Cristo é a verdade, mas é dito que depois da morte e ressurreição de Cristo, o próprio Jesus haveria de enviar ao mundo o Espírito da verdade. Então observa que a verdade não é simplesmente algo objetivo,
Mas na verdade é o Espírito de Cristo que é enviado ao mundo, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. E então é dito assim, porque não falará de si mesmo. Ele é o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo, ele vai receber do Filho, ele vai receber esse Filho de Deus enquanto a verdade e vai ministrar Cristo enquanto essa verdade, ele vai anunciar Cristo enquanto a verdade, ele vai dar testemunho de Cristo enquanto a verdade, e na medida então que os homens vão conhecendo a verdade, que é Cristo, então o Espírito da verdade vai glorificando o Filho, tornando-o conhecido nos corações de todos aqueles que creem. Amados irmãos e irmãs, o nosso objetivo nessa mensagem, e eu peço que você considere, que você pondere, que você possa orar diante de Deus. Ao começarmos a pensar nas questões essenciais da verdade, essas coisas mais importantes acerca da verdade, que você comece deste ponto, discernindo o que eu devo de fato buscar, qual deve ser a minha busca. Isso porque há milhares de cristãos muito bem intencionados, com uma sinceridade muito grande no seu coração, mas que por não discernirem que a Escritura é o meio pelo qual Deus nos revela a sua palavra, isto é, nos revela o seu Filho, muitas vezes nos tornamos pessoas, embora sinceras, pessoas simplesmente religiosas, na busca de uma mera conduta, ainda que as condutas sejam importantes. Eu sei que o comportamento é muito importante, mas o comportamento pelo comportamento, na verdade, ele não tem nenhum sentido, porque muitas pessoas sem Cristo conseguem adquirir, quem sabe, um bom comportamento, mas Deus não quer simplesmente nos dar um bom comportamento. Deus, ele quer gerar uma nova humanidade, ele quer gerar um novo homem, é a nova criação. A primeira criação caiu. A primeira criação, ela está condenada, está debaixo do pecado e, portanto, condenada à destruição eterna. Foi por isso que veio Cristo, para dar testemunho da verdade, isto é, dar testemunho de Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado e agora Ele veio ao mundo para, mediante a manifestação da sua vontade, a manifestação da sua obra, por meio daquilo que ele haveria de realizar, então agora ele quer produzir o corpo de Cristo. Ele quer edificar a casa de Deus. Ele quer gerar uma nova criação. Ele quer então gerar uma grande família de filhos de Deus, todos conformados à sua própria imagem, à sua própria semelhança, conforme se encontra em Romanos capítulo 8, ali no versículo 29 e 30, que diz que o supremo propósito de Deus refere-se a Deus fazer do seu filho unigênito, agora o filho primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Continue a nos acompanhar nessas mensagens que falam da essência da verdade ou dos aspectos essenciais da verdade. No próximo sábado, na semana que vem, o nosso programa vai ao ar a partir das 9h30 e não mais às 10 horas. Próximo mês, portanto, programa de Volta à Palavra em novo horário, e assim nós sabemos que nós vamos conseguir continuar a ministrar essas palavras, desde que Deus nos dê graça e vocês nos ajudem então a divulgar a outras pessoas para que elas não percam o horário na próxima semana, que será às 9h30 da manhã. Quero também aproveitar esses momentos finais para mais uma vez estender o nosso convite para que você participe conosco amanhã da nossa reunião da Ceia do Senhor aqui em Taguatinga. Quanto ao querigma, nosso seminário, acesse devoltapalavra.com.br a partir de segunda-feira e faça então a sua matrícula em o nome de Jesus. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quebrou porquinho, agora tá contando as moedinhas? Sim, vô, tô juntando essas moedinhas pra comprar um celular novo. Então vem com o vô.
Vou te dar uma lição de economia. Aqui na Breves, tudo é mais barato. E com o cartão de descontos exclusivos da Breves, o preço fica até 70% menor e o senhor ainda acumula pontos para trocar por prêmios. Olha só meu celular novo. Nossa, aproveita e ligue lá pro Disque Breves para entregar tudo aqui em casa. Mas qual é o número? Olha, eu não sei, eu tô tentando entrar aqui e não consigo. Deixa que eu te dou uma aula de computador.